Todas as pessoas estão em busca da felicidade. Todo ser humano que habita nessa terra deseja de fato ser feliz. Quer esta pessoa tenha consciência disso ou não. Todos, na verdade, estão em busca da felicidade. E não é errado buscar a felicidade. Mas o que Jesus nos ensina é que há uma maneira certa, há um caminho certo em que nós podemos percorrer, dar passos em busca da verdadeira felicidade. A felicidade verdadeira que o reino de Deus nos propõe, que o Senhor Jesus nos propõe, é aquela felicidade que não pode ser roubada pelas circunstâncias adversas que nós enfrentamos. A felicidade do mundo, ela é muito passageira. A felicidade que o mundo propõe é uma felicidade voltada para o egoísmo, para o egocentrismo, para um senso de autorrealização em si mesmo. Mas a felicidade do reino de Deus é oposta à felicidade do mundo. A felicidade do reino de Deus, ela é permanente, ela é duradoura e ela é eterna, porque essa felicidade do reino de Deus, ela ultrapassa o tempo, as dimensões temporais, as dimensões dessa época, desta era, e ela transcende para a eternidade. E é sobre essa felicidade, a felicidade verdadeira, que eu gostaria de falar nesse momento. O texto que nós vamos ler nesse instante está em Mateus capítulo 5, versículo de número 1 ao verso 12. O texto diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnias contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Que texto precioso da palavra do nosso maravilhoso Deus. E é muito interessante porque esse texto nos mostra que o caminho da felicidade está mais próximo de nós do que nós imaginamos, quando nós estamos dispostos a seguir esse caminho que o Senhor Jesus nos ensina aqui nesse texto. E como você percebeu, esse caminho para a felicidade é totalmente oposto ao caminho que o mundo oferece, né? O mundo representa tudo que é contra Deus, todos os valores que são contra Deus, que se opõem a Deus. Isso representa o mundo, esse sistema de coisas. Então, essa verdadeira felicidade que Jesus propõe aqui nesse texto é diferente da felicidade que o mundo propõe. E o termo grego que aparece aqui na palavra, na expressão bem-aventurados, é o termo que significa bendito, feliz, abençoado. A expressão grega é makarion, que significa exatamente isso, né? Bendito, abençoado, feliz. Ou felizes são os pobres de espírito, felizes são os misericordiosos, felizes são os pacificadores. Então, Jesus está nos mostrando aqui o caminho para essa verdadeira felicidade. Então, essas bem-aventuranças marcam o início do Sermão do Monte. Jesus, então, está revelando esses princípios do reino de Deus para que nós, como cidadãos do reino de Deus, possamos viver esses princípios que são diferentes dos valores do mundo, princípios que descrevem de forma muito precisa o caráter daqueles que pertencem a Jesus, que pertencem ao reino de Deus, que são discípulos de Jesus. E cada uma dessas bem-aventuranças mostra o caminho para a verdadeira felicidade, mostra o caminho para uma vida realmente abençoada, pacificada, uma vida que é realizada em Deus, que tem sua satisfação em Deus. O texto então começa dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito significa o quê? Reconhecer a nossa total dependência de Deus, né? Enquanto a gente vive em um mundo que valoriza a autossuficiência, que valoriza a pessoa buscar satisfação e realização apenas por si mesmo, depender apenas de si mesmo, da sua própria força, da sua própria inteligência, da sua própria sabedoria, a palavra nos ensina a viver uma dependência de Deus constante, depender da sabedoria de Deus, depender da graça de Deus, depender do poder de Deus, depender da força de Deus, depender do discernimento que Deus nos dá, depender da bondade de Deus.
se apoiar nessa graça e não em nossa própria força, e não em nossa própria inteligência, e não em nós mesmos. Então, nós temos aqui o caminho para uma verdadeira felicidade, que é depender de Deus. Ser pobre de espírito significa exatamente isso, depender de Deus, viver uma vida dependente de Deus. Então, são estes, os dependentes de Deus, os pobres em espírito, que são verdadeiramente espiritualmente ricos. São aqueles que realmente desfrutam da verdadeira felicidade, não apenas aqui, como eu disse no início dessa ministração, mas dessa felicidade que é eterna, que começa aqui, mas que transcende o tempo e o espaço, que vai para a eternidade. A segunda bem-aventurança, ou segundo caminho para a felicidade, está no versículo 4, quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse não é qualquer choro, não é um choro por qualquer tipo de tristeza, mas é um lamento sincero pelo nosso próprio pecado e pelo estado do mundo, como o mundo se encontra, como o mundo está. Então Deus promete consolar aqueles que se arrependem, Deus promete consolar aqueles que lamentam pelo próprio pecado e pela situação que o mundo se encontra, e busca a presença de Deus e busca a face de Deus. Então os que choram serão consolados, consolados com a presença de Deus, consolados com a resposta da oração. Não dá para nós, como servos de Deus, como discípulos de Jesus, olhar para toda a situação do mundo, ver tanta violência, tanta morte, tanto assassinato, tanta maldade no mundo como está, e a gente não olhar para isso com um olhar de lamento, de choro diante do Senhor, de tristeza diante do Senhor pela situação em que o mundo se encontra. E também chorar pelos nossos próprios erros, pelos nossos próprios pecados diante do Senhor. O texto diz que aqueles que choram, esse tipo de choro, esse choro que vem realmente do coração, eles serão consolados. E essa é a promessa do Senhor Jesus. Se você vai diante do Senhor e você derrama o seu coração, como disse Jeremias, que o seu coração está sendo derramado como água perante a face do Senhor, se a gente faz isso, nós seremos consolados pelo poder de Deus em nossas vidas. A terceira bem-aventurança, o terceiro caminho para a felicidade, é a mansidão. Jesus disse, no verso 3, no verso 5, bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança, ou os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Essa mansidão não é sinônimo de fraqueza. Essa mansidão significa poder sobre controle, porque os mansos, eles decidiram confiar em Deus. Os mansos decidiram não revidar o mal com o mal, não pagar o mal com o mal. Os mansos decidiram confiar na justiça de Deus, decidiram confiar no poder de Deus. Os mansos são aqueles que dependem da força do Senhor e que não usam sua própria força para tirar vantagem. Os mansos herdarão a terra como herança. Essa é a promessa do Senhor. Em um mundo que valoriza muito a autossuficiência, que valoriza muito a violência física, que valoriza muito a vingança, que valoriza muito fazer justiça com as próprias mãos, Jesus disse que são os mansos e não os violentos que herdarão a terra, que conquistarão. A quarta bem-aventurança está no versículo de número 6, quando Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, porque serão saciados. Aqueles que desejam ardentemente a justiça de Deus, eles serão saciados, eles serão fartos. Em um mundo injusto, nós precisamos buscar a justiça divina. Não é a nossa própria justiça, porque a nossa própria justiça, como diz o profeta Isaías, é como trapos imundos, é como trapo de imundícias, ou seja, a nossa justiça própria, a justiça humana, não tem valor nenhum diante de Deus, mas é buscar essa justiça divina, ter sede e fome por essa justiça. Quem tem fome e sede dessa justiça de Deus, como quem tem fome e sede por Deus e pela sua presença, como diz o Salmo 42 e também o Salmo 63, serão saciados. E é isso que o Senhor nos promete. Se você tiver fome e sede da sua justiça, da sua presença, da sua palavra, você será nutrido, você será saciado. E essa é uma bem-aventurança extraordinária. A quinta bem-aventurança está no versículo 7, quando Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia, como costumo dizer, é uma semente. Se você semeia misericórdia, você vai colher misericórdia. E nós precisamos de misericórdia o tempo todo. Enganadas estão as pessoas que acham que não precisam de misericórdia. Nós precisamos de graça e misericórdia o tempo todo. Nós somos pessoas que erram todo o tempo, conscientes disso ou não. E nós precisamos da misericórdia de Deus. Mas nós também precisamos oferecer misericórdia a outros quando erram com nós, quando erram conosco. Nós precisamos também oferecer misericórdia em forma de perdão. Então, quem perdoa receberá perdão. Quem semeia misericórdia experimentará misericórdia. E como a palavra de Deus nos ensina em Tiago, que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Então,
Se nós semeamos misericórdia, consequentemente nós experimentaremos uma colheita de misericórdia de Deus em nossas vidas. E quão carente de misericórdia nós somos. A sexta bem-aventurança está no versículo 8, quando Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A pureza de coração envolve integridade, envolve sinceridade, envolve viver diante de Deus sem hipocrisia, né? E esses que vêm a Deus, que vivem diante de Deus sem hipocrisia, eles realmente serão abençoados, porque verão a Deus, verão Deus agindo em suas vidas, verão Deus operando em suas vidas e verão Deus na eternidade, porque tem um coração puro. A Bíblia diz que mãos limpas e um coração puro é o que nós precisamos para estar na presença de Deus. Um coração puro não significa que a gente não erre, que a gente não peque, não é isso. Um coração puro significa que a gente é sincero diante de Deus, que a gente não usa máscaras, que nós não somos hipócritas, nós somos quem somos diante de Deus. Estamos diante dele nus e despidos, como diz a Bíblia, que todas as coisas terão que estar despidas diante daquele com quem havemos de tratar. Nós não tentamos mascarar para Deus quem nós somos, até porque ele nos conhece muito bem. Você vai perceber nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos, que o maior embate de Jesus não era contra aqueles que eram considerados pela sociedade como pecadores. Jesus se relacionava com a multidão, e nessa multidão havia pessoas de todas as índoles. E Jesus ensinava, ministrava, e Jesus não tinha nenhum problema em estar com essas pessoas, em cuidar dessas pessoas, em amar essas pessoas. Mas o grande embate de Jesus era contra os fariseus, porque os fariseus, líderes religiosos da época de Jesus, eles eram carregados de hipocrisia. Eles tentavam mostrar uma coisa para os outros, mas o seu coração estava cheio de imundícia, de maldade, de inveja, de ciúmes, de ódio. Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro, né? Eles estavam cheios de sujeira, de imundícia, de ódio, de maldade, de desejo de matar. Então você percebe que o maior embate de Jesus era com os hipócritas. Então ser puro de coração não significa que nós estamos em um estado de impecabilidade, mas significa que nós reconhecemos diante de Deus quem nós somos, a nossa humanidade, a nossa fraqueza, nossas limitações, pedimos perdão ao Senhor, estamos sempre nos lavando no precioso sangue de Jesus. É esses que verão a Deus. A sétima bem-aventurança, ou o sétimo caminho para sermos de fato felizes com essa felicidade do reino de Deus é ser pacificador. O texto diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que promovem a paz. Os filhos de Deus são aqueles que não vivem em brigas tolas, desnecessárias. Os filhos de Deus são aqueles que evitam conflitos. Os filhos de Deus são aqueles que estão sempre buscando restaurar relacionamentos. Os filhos de Deus são aqueles que estão sempre apontando para a paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Esses serão chamados filhos de Deus. Interessante, a Bíblia nos fala em Provérbios capítulo 6, versículo 19, que os que semeiam contenda entre irmãos, esses aborrecem o Senhor, esses são abomináveis diante do Senhor, porque eles estão sempre semeando discórdias, eles estão sempre tentando separar pessoas, tentando separar amigos, tentando separar famílias, tentando semear discórdia entre famílias, entre amigos, entre irmãos em Cristo. Esses são abomináveis diante do Senhor. Mas os pacificadores, aqueles que promovem a paz, aqueles que são promotores da paz, aqueles que estão evitando a todo tempo conflitos desnecessários, brigas desnecessárias, que estão lutando para restaurar relacionamentos, famílias, apontando para a paz com Deus em Cristo Jesus, o texto diz que esses serão chamados de filhos de Deus. E por isso eles estão percorrendo o caminho da verdadeira felicidade. E a última bem-aventurança está nos versículos 10 a 12, que ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Olha que interessante, versículo 10 a 12, Jesus diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então essa bem-aventurança, como todas as outras, mas essa de forma bem pontual, parece ser uma contradição à verdadeira felicidade. Como é que alguém pode ser feliz sendo perseguido? Jesus disse: se você está sendo perseguido por causa da justiça, se você está sendo perseguido por fazer o que é correto, por fazer o que é reto, por fazer o que é justo, se você está sendo perseguido por causa da sua fé em Cristo Jesus, você é bem-aventurado, você é abençoado e feliz,
feliz porque você entrou no time dos profetas, no time dos apóstolos de Jesus, no time de todos aqueles que vivem piedosamente para Cristo. Aliás, a Bíblia nos ensina que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguição. Não é diferente para mim nem para você. Se nós queremos viver piedosamente em Cristo, a perseguição é algo que vai ocorrer, que vai acontecer com muita frequência na vida daqueles que desejam viver piedosamente em Cristo. Mas Jesus disse que nós não deveríamos nos entristecer, nem ficar aborrecidos com a perseguição. Pelo contrário, nós deveríamos nos alegrar, exultar, glorificar o nome do Senhor, porque ao sermos perseguidos por aquilo que é correto, ao sermos perseguidos por causa da justiça, ao sermos perseguidos por amor a Jesus, significa que nós estamos no time dos profetas de Deus, nós estamos no time dos apóstolos de Cristo, nós estamos no time daqueles que, desde os tempos passados, foram perseguidos por amor ao Senhor. Então, nós somos bem-aventurados e nós receberemos as recompensas dos profetas, a recompensa dos apóstolos, nós receberemos as recompensas daqueles que são perseguidos por amor ao Senhor. Então essas bem-aventuranças que Jesus fala aqui, que mostra esse caminho para a verdadeira felicidade, é totalmente contrário ao caminho da felicidade que o mundo propaga, que o mundo ensina. Então, nesse texto, Jesus ele redefine o conceito de felicidade. Ele nos mostra que a verdadeira felicidade ela é contra a cultura deste mundo, ela é contracultural, onde a verdadeira bem-aventurança vem de um relacionamento com Deus, de um relacionamento íntimo com Deus, de viver os princípios que Jesus ensina. É daí que vem essa verdadeira felicidade. Essa felicidade que não está atrelada às circunstâncias momentâneas e passageiras e transitórias que nós vivemos nessa época. Essa felicidade que ela não é apenas para o aqui e o agora, é a felicidade que transcende esse tempo e que vai para a eternidade. É essa felicidade duradoura, eterna, que Jesus tem para aqueles que vivem esses princípios, para aqueles que confiam nele, para aqueles que dependem dele. É esse o caminho da felicidade que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Deus quer que você seja de fato feliz, mas que você busque essa felicidade da maneira correta, segundo os ensinos de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar nesse instante com meu irmão, com minha irmã, e pedir ao Senhor que ajude a cada um dos teus filhos e das tuas filhas a encontrarem este caminho da verdadeira felicidade. Pai, arranca toda tristeza, toda angústia desnecessária, toda depressão, todo medo, todo pavor e enche o coração de paz, enche o coração de alegria, enche o coração dessa verdadeira felicidade. Ajuda cada um dos teus filhos a viver esse princípio da tua palavra, esse princípio que o Senhor Jesus nos ensinou aqui na tua palavra. Oramos assim para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Shalom, shalom, graça e paz.